Olá a todos, quem vos fala é Rodrigo Souza, líder de marketing clínico da GE Healthcare. E vamos com a aula Controle a dose de radiação e seus procedimentos de intervenção. Fatores de radioproteção. Então, antes da gente entrar na dose em si, vamos falar da radioproteção. Então, o fator tempo. Quanto menor o tempo de exposição à radiação ionizante, menor será a dose recebida. Pela legislação, a cada 5 minutos de fluoroscopia ou raio-x acumulado, tem que soar um alarme, então a cada 5 minutos temos que silenciar essa função e é um aviso e uma forma de lembrar o operador ou os operadores de que já se acumulou mais 5 minutos de radiação sobre o paciente. Blindagem. Qualquer material pode servir de blindagem. Diferentes materiais podem ter maior ou menor eficiência como blindagem da radiação, dependendo do tipo da radiação usada. Exemplos de blindagem usada: chumbo, argamassa baritada, tungstênio e outros. A blindagem para o operador em si, que é quem está mais próximo do paciente do tubo de raio-x, é composta pelo escudo de proteção e pela saia da mesa, que ajuda a proteger a radiação que vem de baixo, uma vez que o tubo de raio-x fica embaixo. São obrigatórias pela NR32 e barram cerca de 90% da dose do operador. Todas as pessoas dentro da sala têm que estar usando os seus equipamentos individuais de proteção contra a radiação. Dos aventais plumbíferos, o indicado é esse saia blusa, porque metade do peso fica na cintura, diminuindo o peso nas costas dos profissionais. E lembrando que o avental de proteção tem que ser frente e costas, não servem aqueles aventais que protegem só a frente, uma vez que as pessoas dentro da sala circulam e o tempo de radiação é prolongado. Além disso, deve-se usar o protetor de tireoide e, sempre que possível, também os óculos de proteção para diminuição da radiação no cristalino, principalmente para quem está mais próximo da fonte de raio-x. Isso também já estava nas normas mais antigas, desde a 453/98 até a RDC nova 330. Fator distância. A lei do inverso do quadrado da distância, ou seja, ao dobrar a distância, diminui a dose para 1/4 do valor inicial. Produção dos raios-x. Os raios-x em si não são visíveis ao olho humano. Na produção do raio-x é gerado luz, mas essa luz fica dentro da carcaça. Então, realmente, o que sai é só a parte não visível. E esses raios-x não visíveis são que vão formar as imagens que nós vamos utilizar. Então, o importante é a gente lembrar disso e estar sempre atento a essa produção do raio-x e não ficar na frente do feixe principal. O feixe principal é somente para o objeto em estudo ou paciente em questão. Mapa de isodose. Temos aqui o mapa de onde a dose de radiação fica mais concentrada e onde devemos procurar estar mais distantes dessa. Então, aqui por linhas nós podemos ver as distâncias e o padrão de dose dentro dessas regiões. E eu pintei de amarelo aqui para ficar mais evidente a região mais crítica onde nós devemos estar mais afastados desta. Aqui representadas esses mapas a 1,5 m do solo, que é na altura média onde o paciente está durante o procedimento. Como é a região onde mais espalha a radiação, é a região que nós mais devemos nos preocupar. Manutenção periódica do tubo. Avaliação periódica de preferência anualmente ou sempre que houver alguma grande mudança no serviço de manutenção no equipamento. Estava descrito lá na 453 já, no mínimo então a cada 2 anos. Porém, recomendamos uma manutenção periódica no mínimo anual. E aqui do lado direito podemos ver no gráfico que esse controle realmente ajuda a aumentar a produtividade do tubo, onde a gente consegue controlar melhor a dose. Produção do raio-x, temos no angiógrafo tudo muito automático, mas precisamos conhecer um pouco melhor a matemática do cálculo para que a gente consiga entender e saber trabalhar melhor com as características do equipamento. A voltagem. Então, a quilovoltagem usada é a potência ou poder de penetração dos fótons para atravessar a matéria. O cálculo é realizado por um raio-x convencional, usando 2 vezes a espessura do paciente mais a constante que varia de cada equipamento. A espessura da região do paciente que está sendo estudada é um fator importante. Ajuste do KV quanto ao fator distância. Esse cálculo ele é calculado para a distância de 1 metro. Para ajustar essa distância, a cada 10 centímetros, teríamos que ajustar o KV proporcionalmente 4 kV a cada 10 centímetros. Durante um procedimento angiográfico, se altera muito as posições e as projeções e as angulações do tubo de raio-x do detector frente ao paciente. Lembrando que essa distância, então, interfere na dose e a dose interfere na qualidade da imagem. Além disso, uma importante questão com relação à ampliação, ou seja, se o objeto a ser estudado está muito próximo do tubo de raio-x, ele magnifica muito e não se tem um detalhe muito bom das bordas dele, se perde um pouco de definição. Para melhorar a característica de definição, devemos diminuir a ampliação, levando o objeto mais próximo do receptor de imagem
e aí temos um objeto mais do tamanho real e com uma melhor projeção de definição de borda. Nós temos a distância foco-receptor e temos a distância objeto-receptor. Ao se ampliar, então, a distância foco-receptor, melhoramos a definição e diminuímos a magnificação. Também, quanto mais se diminui a distância do objeto até o receptor, melhora a nitidez e a qualidade dessa imagem. Além disso, a maior distância ajuda a minimizar a ação dos raios moles e os filtros de cobre ajudam a barrar esses raios que são danosos à pele e não servem para a formação de imagem. A maior proximidade do objeto com o receptor melhora então a nitidez da imagem e diminui a magnificação da imagem, além de diminuir a dose. Ajustes do campo de visão. Aqui um exemplo de um comparativo entre a área irradiada de 20 por 20 e com um zoom de 12 por 12, onde a área irradiada então baixa de 40 cm² para 14,4 cm². E temos aqui um comparativo de acordo com o FOV, com o campo de visão, a taxa de dose automaticamente de fluoro ou de aquisição. Então vemos que de 20 para 12 a taxa praticamente dobra, mas a área irradiada diminui muito, comparando 40 cm² com 14 cm². Dicas: aumente a distância entre o paciente e o tubo de raio-x. Reduza a distância entre o paciente e o receptor de imagens. Faça a colimação. Remova a grade somente para bebês até 1 ano de idade, com o campo de visão inferior a 20 cm. Sensor de proximidade de ajuste automático. Esse sensor faz com que durante a movimentação do arco, ele automaticamente aproxime o detector do paciente, fazendo dessa forma mais fácil o trabalho do médico e não ter que ficar toda hora baixando o detector. Estudos mostram que diminuir a distância do detector diminui a dose. Um exemplo de 120 para 105 reduz a dose em até 25%. Mostrando então o grande benefício dessa função de deixar esse sensor ligado durante o exame. Um pouco sobre a tecnologia. No tubo com 3 pontos focais para uma precisão mais avançada, a filtração automática de 3 lâminas automáticas de cobre de acordo com a espessura do paciente. Essas lâminas automaticamente são interpostas para o ajuste da qualidade da produção do raio-x. E é essa alta potência com alta dissipação para ajudar a suportar procedimentos longos. Com relação ao detector. Um detector de até 84% de aproveitamento do raio-x para transformar a imagem. Esse detector pode ter 3 tamanhos, 20 por 20, 30 por 30 ou 40 por 40 centímetros, de acordo com as especialidades que mais usam o equipamento. E algo que faz a diferença também, além disso tudo, é o detector de fabricação própria, onde se controla melhor, então, toda a cadeia de gerenciamento e produção do raio-x para uma maior eficiência. Filtro de feixe de cobre espectral, gerenciamento dinâmico da dose, tubo de fluoroscopia de alta qualidade e eficiência quântica na detecção. Com esse cristal de iodeto de césio do detector um pouco maior, com maior aproveitamento da fonte de raio-x, temos uma qualidade de imagem maior com menos dose de radiação. Além disso, no controle da dose, até 98% dessa dose pode ser ajustada durante o procedimento, incluindo os protocolos de faixa de uso do detector e, além disso, se pode controlar a velocidade das aquisições, tanto de fluoro quanto de gravação. Também se pode trabalhar com um detalhe normal ou baixo. Então, a soma disso tudo, a gente consegue gerenciar até 98% dessa dose. Portanto, relembramos que é muito importante a gente estar atento à dose e ao manuseio da dose durante o procedimento. Um exemplo disso é conhecer todos os modos de aquisição e sabê-los empregar da melhor forma. Por exemplo, o modo cardíaco, que tem sua imagem adequada para imagens do coração, onde podemos trabalhar com 7,5, 15 ou 30 frames por segundo. O modo vascular Chase, 5 frames por segundo, ainda sem subtração, assim como no modo cardíaco, e com a possibilidade de movermos rapidamente a mesa e não deixar a imagem borrada. O modo vascular bolus, onde com uma única injeção podemos deslocar a mesa com a imagem subtraída, acompanhando o bolo do contraste. As imagens de subtração simples, que são 0.5, 1, 2, 4 ou 7,5 frames por segundo de imagens subtraídas. E também temos o 3D, 3D CT ou 3D CT HD. E no modo de fluoroscopia, onde trabalhamos com a dose de radiação mais baixa, todos eles com 3,75, 7, 15 ou 30 frames por segundo. Temos o modo
comum ou sem subtração, o modo subtraído, roadmap e o blended roadmap. Das fluoros subtraídas, temos aqui o fluoro roadmap, que é injetando contraste, o blended roadmap, que é através de uma subtração anterior, onde não precisamos injetar contraste novamente para ter a imagem, e do lado direito a fluoro subtraída, que é mais usada para embolizações. Disparo único é uma forma também de se ter uma melhor qualidade de imagem com um único disparo, evitando-se fazer aquisições completas com a dose maior para poder ter uma melhor visualização e de uma forma rápida e simples. Uma outra ferramenta é o Auto Pixel Shift, onde o software vai ajustar automaticamente alguns movimentos do paciente, diminuindo assim a necessidade de repetição da projeção. O Stent Vis também é uma forma de melhor visualização do stent, ou o Stent Vessel Vis, que faz o mesmo, porém com uso de contraste também, principalmente em bifurcações. São formas de melhoria de visualização, onde se diminui a quantidade de projeções, a necessidade de aquisições mais extensas, obtendo um melhor entendimento da anatomia. Uma outra ferramenta para diminuir projeções é o spin cardíaco, onde, através de uma aquisição rotacional, se pode visualizar diversas projeções, evitando que se tenha que fazer muitas projeções para um melhor entendimento anatômico. E à direita aqui, 7 sugestões de projeções de rotação para se fazer essas aquisições, onde o operador pode escolher a melhor projeção que se adeque à anatomia do paciente, para que se tenha então essa melhor visualização e não tenha que fazer toda aquela rotina de várias projeções, injetando contraste várias vezes. O Inova Breeze ou Bolus Chase, com uma única injeção de contraste, podemos acompanhar desde o cajado da aorta até os pés do paciente, fazendo com que em uma única injeção de contraste, com uma única varredura, conseguimos acompanhar todo esse meio de contraste, diminuindo muito assim então o tempo de procedimento, a quantidade de radiação e a quantidade de contraste injetado. O mapa de dose é um demonstrativo de dose relativa à região da mesa onde o paciente está sendo irradiado, com um gráfico por tons de cinza. Esse gráfico vai te mostrar então a porcentagem de dose de radiação que está sendo usada até o momento. Como ele faz esse registro tridimensional, se um ponto da pele do paciente estiver recebendo muita dose localizada, ainda que não tenha chegado nas doses consideradas limites, ele dá aviso pedindo para que você mude a projeção de entrada do raio-x no foco da pele do paciente para diminuir a dose focal no paciente, poupando assim a pele deste. E esse mapa de dose é só uma parte integrante do reporte de dose dos procedimentos. Trabalhamos com um reporte de dose muito completo. Por cada disparo, quer seja na fluoroscopia ou na aquisição, isso tudo vai num relatório detalhado. E ao final desse relatório, esse mapa de dose, que é opcional, estará incluído no seu relatório. DoseWatch, ou visualização de dose. É um software extra do PACS da GE, onde se fornece um acesso rápido ao histórico de doses do paciente, incluindo a lista de todos os exames de qualquer modalidade, com fácil acesso aos detalhes dos exames, dose acumulativa por modalidade, uma dose cumulativa do meio de contraste e uma visão da linha do tempo de todos os eventos de radiação. Inclusive, além de ter esse mapa de doses sobre o bonequinho do paciente em 3D, ainda temos graficamente cada disparo e a projeção do tubo de raio-x para entendermos melhor, então, cada região que foi irradiada e qual a angulação que foi usada durante o procedimento. Dose de radiação só para o paciente. O paciente é o centro das atenções. Fora isso, estamos repletos, cheios de profissionais dentro da sala. Então, vale lembrar que quando estamos pensando na dose para o paciente, estamos também trabalhando na dose para todas as pessoas que estão envolvidas durante o procedimento. Outright é o primeiro controle de geração de imagens baseado em inteligência artificial. Esse controle, então, tem até 7 parâmetros de ajuste de dose automaticamente, maximizando a qualidade da imagem e diminuindo a dose raio-x, e mantendo o detector, sempre que possível, mais próximo do paciente automaticamente, usando lá o InovaSense. Nesse caso aqui temos a representação desses 7 fatores, então, em tempo real, sendo ajustados automaticamente pelo equipamento, incluindo proximidade do detector ao paciente. Isso dinamicamente ocorrendo durante o procedimento. Então, conforme está se movimentando, fazendo as projeções, esse primeiro controle inteligente do mercado, de forma efetiva, trabalhando e ajustando os parâmetros de imagem, fatores de produção de raio-x e a qualidade final do procedimento. Dicas para o controle da dose.
Sempre que possível, selecione um protocolo de baixa dose, lembrando que isso é ajustável durante o procedimento. Sempre que possível, selecione um detalhe fluoroscópico baixo. Sempre que possível, use a frequência de quadros mais baixo a executar, principalmente a fluoroscopia. Se lembrando que, às vezes, a aquisição também podemos trabalhar com uma frequência mais baixa. Por isso é importante estar ajustando a frequência de quadro de acordo com o tipo de procedimento e a região anatômica que está sendo estudado. Exemplos de resultados clínicos. A eficiência de 90% de redução de dose de raio-x desde o Inova 2000, que foi o primeiro detector digital em angiografia, e com a evolução então desses 20 anos, se baixou 90% da dose do primeiro equipamento com detector digital para os equipamentos de hoje. Resultados operacionais. Aqui um exemplo de menos 28% do tempo gasto de procedimento usando software de assistência de válvula em fechamento de apêndice arterial. E toda essa evolução tecnológica traz também resultados financeiros. Por exemplo, a redução de custo devido a menor volume de reintervenções, pela diminuição de reestenoses. Softwares mais avançados, integração de volumes de diferentes modalidades. Aqui 2 exemplos mostrando fusão de imagem com PET-CT. Essa fusão poderia ser com ressonância, com tomografia prévia ou com outra modalidade, desde que seja um DICOM volumétrico, mostrando 2 casos onde a tomografia, por mais que seja de alta definição durante o procedimento, nem sempre a gente consegue localizar bem a lesão. Então, é de muita ajuda, de grande valia, esse software onde você pode mesclar uma imagem diagnóstica prévia, com melhor localização da lesão, com a imagem do 3D adquirido durante o procedimento. O Roadmap 3D, ou softwares da família Vision. Roadmap 3D é a gente poder ter esse 3D, de preferência com o planejamento, e fundi-lo, esse 3D, sobre a imagem 2D, onde temos um grande benefício de um melhor entendimento da anatomia tridimensional, sem ter que ficar injetando contraste para isso, e com essa melhor visualização em tempo real. Exemplos clínicos. Estudos demonstrando menos 25% de tempo de fluoroscopia, 70% de redução da dose de radiação em si, 78% de redução do meio de contraste e em torno de 28% de redução de tempo total de procedimento. Aqui um exemplo rápido de um caso de um paciente que precisava fazer uma angioplastia de coronária direita, estava com limitações sérias com relação ao uso de meio de contraste por sua função renal. Então foi feita a angioplastia usando de uma tomografia prévia com essa imagem fundida e fazendo apenas 2 injeções de cerca de 3 ml de contraste. Então no total não chegou nem a 6 ml de contraste para conseguir fazer uma angioplastia de coronária direita usando então o Roadmap 3D. Softwares dedicados de Roadmap 3D. Há hoje uma grande gama de quantidade de softwares com focos diferentes. Aqui 3 exemplos mostrando uma agulha virtual, onde se pode ver a imagem escura, que é a agulha real sendo introduzida sob a agulha virtual. No centro, um software de assistência de vasos, onde apesar de ocluído, o médico sabe o caminho correto que ele tem que seguir, uma vez que está desenhada pela tomografia o caminho da luz do vaso. E à direita aqui um exemplo de software de embolização com o planejamento do ponto de interesse para saber aonde o catéter precisa chegar para que a embolização seja feita somente da região da lesão, para que não fique afetando regiões de tecidos adjacentes, e com uma melhora significativa, tendo aqui a injeção virtual do meio de contraste, onde em tempo real ele te mostra, onde em tempo real podemos, movendo o mouse, e localizar qual o melhor ponto para embolizar somente essa lesão. O Valve Assist, que é o assistente de válvula para procedimento estrutural cardíaco, simplifica os procedimentos do TAV para atender uma população maior usando o Valve Assist, reduzindo o meio de contraste e dose de radiação para TAV em 33%. Um outro exemplo, usando o mesmo software, ajuda a reduzir o tempo de procedimento e meio de contraste em procedimentos de fechamento de apêndice arterial, dando uma redução do volume do meio de contraste em procedimento de cerca de 78%, reduzindo o tempo de procedimento de cerca de 28% e o tempo de fluoroscopia em 25%. Aqui mais um exemplo para procedimentos de aorta. Execute o EVAR, então, com doses muito baixas, com orientação intuitiva de imagem, com a fusão do 3D de assistência do EVAR. Mostrando aqui na direita, durante o procedimento, então, com todo o volume 3D em tempo real, com todo o planejamento dos ossos realizados aqui, e a imagem aqui só do contorno do 3D sobre a imagem 2D.
Evite reintervenções evitáveis, realizando uma avaliação imediata do sucesso técnico, que é melhorado pela característica widebore, ou maior distância entre o detector e o tubo de raio-x, e o software de assistência de vasos. Aqui um estudo comprovando 12 vezes a redução significativa da dose de radiação para procedimentos de EVAR. E 49% das descobertas que requerem reintervenção são perdidas pelo DSA comum e detectadas pelo Conibin CT de alta resolução. Muito obrigado.